as empresas que possuem rótulos errados no mercado podem passar por auditorias e serem autuadas com multas altíssimas, como a Nestlé brasileira, que por um erro na sua lista de ingredientes recebeu uma multa milionária. Isso é um desastre. A Ambev, atualmente, recebeu também uma multa milionária por esquecer de colocar data de fabricação e validade no rótulo de um dos seus produtos. Então, isso é muito sério, pessoal, porque pode levar uma empresa à falência. Ambas receberam multas milionárias. Já pensou como fica a situação? Por falta de uma alegação em um rótulo de um produto, de um suco de abacaxi, uma criança de 12 anos foi levada a óbito. A mãe comprou o suco e a frase de alergênicos ficou escondida atrás da folha de abacaxi, como vocês podem ver aí no PDF. E essa criança, com alergia da proteína do leite, infelizmente ela foi a óbito. Isso é muito sério, pessoal. A Fandangos fez um recall. Então pode acontecer de um rótulo errado, você ter que fazer um recall, ter perdas de embalagem e até mesmo perda de produto. Pois ela fez a alegação de alergênicos de forma errada. Então ela teve a consciência de coletar todos os seus produtos no mercado. E por fim, a consequência de todos esses atos que eu disse pode levar a uma demissão. É isso mesmo, uma demissão. Sem contar que nós, como responsáveis técnicos, respondemos judicialmente caso haja uma falha de óbito ou afins. Isso é muito sério, pessoal. Por isso, nós que trabalhamos com a cadeia alimentar e rotulagem de alimentos, devemos levar o nosso trabalho muito a sério. Rotulagem de alimentos é muito sério, pessoal. Por isso, eu estou aqui para capacitar você. Vamos agora para os principais erros. Então, eu vou te dizer quais são os principais erros que ocorrem nas rotulagens do mercado e vou te dar todas as dicas para que você não tenha as mesmas consequências das empresas citadas anteriormente. Aí no PDF que eu te disponibilizei, existe o item 1, principal erro, lista de ingredientes, onde eu disponibilizo 2 rótulos com erros na lista de ingredientes. O primeiro rótulo é uma lata de leite, onde o fabricante aponta na lista de ingredientes leite sem lactose. Mas afinal, possui ou não possui leite? Uma vez que na alegação de alergênicos não há alegação de leite. Então, essa incógnita fica na cabeça do consumidor. Levar ou não levar o produto? Sem contar que esse fabricante está correndo vários riscos com seu produto no mercado. Não é mesmo? Risco de levar um consumidor à morte, de receber multas altíssimas, de ter que fazer um recall do seu produto, perdendo-se embalagens e até mesmo cremação de um produto que não tem rastreabilidade e nem origem. E o seu responsável técnico pode responder judicialmente. Então, vamos ter muita atenção ao elaborar uma lista de ingredientes, pois ela é o principal passo para que tenhamos um rótulo correto e fidedigno.
Já na figura 2, temos um chá de camomila e mel. Mas quando lemos a lista de ingredientes, nos perguntamos para o fabricante: cadê o mel? Não é citado em nenhum momento na lista de ingredientes mel. Então, pergunto mais uma vez: cadê o mel? Esse rótulo está levando o consumidor a erro ou engano, uma vez que o consumidor está comprando chá de camomila e mel, ele quer receber o produto chá de camomila e mel. Então, além de levar o consumidor a erro ou engano, esse fabricante também pode receber multas altíssimas, ter que fazer um recall do seu produto do mercado, perdendo produto e embalagem. Nesse caso, não acredito que possa levar o consumidor à morte, mas também é um caso muito sério. Como segundo erro principal, temos a declaração de alergênicos, que é um caso muito sério, como eu já citei as consequências. Então, para se declarar de forma correta e legível os alergênicos nos rótulos do produto, devemos seguir as seguintes regras. Toda declaração deve ser agrupada ao final da lista de ingredientes ou bem próximo da lista de ingredientes. As informações devem vir em negrito, caixa alta, em contraste com o fundo do rótulo, em uma altura de no mínimo 2 milímetros da fonte. Mas lembrando que ela não pode ser inferior à fonte da lista de ingredientes. Porém, não foi isso que o fabricante do produto citado aí no PDF fez. Ele citou de forma aleatória em um lugar no rótulo que ele julgou ser necessário. Mas não é bem assim. Caso um consumidor seja levado a óbito após ingerir este produto, o representante da indústria responderá judicialmente, sem contar o óbito do consumidor e as demais consequências que esse produto pode trazer no mercado. Na figura 2, disse que há presença de lactose na frase de alergênicos. Mas se há lactose, cadê o leite? Pois o produto alergênico é o leite. Então a informação deveria ser: alérgicos, contém leite, contém lactose. Uma vez que é o que nos diz a legislação. Então, esse produto também pode levar o consumidor a óbito, causando vários danos à saúde de quem for alergênico e ingerir. Como terceiro e um dos principais erros na rotulagem dos produtos embalados, nós temos os erros presentes na tabela nutricional. Disponibilizei aí no seu PDF imagens de tabela nutricional de produtos. Nós vamos à primeira figura. Você sabe me dizer quais são todos os erros presentes nessa tabela nutricional? Você é capaz de analisar e me dizer todos? Se não, eu vou te ajudar a fazer essa interpretação. Temos inicialmente um erro gravíssimo, pois a tabela nutricional ela está fora do padrão. Ela não está de acordo com os tamanhos estabelecidos e os modelos estabelecidos pela RDC 360.
Como segundo passo, temos o VD. As casas decimais não podem ser representadas. O VD só pode ser representado por números inteiros. Os valores de quilocaloria e quilojoule estão representados em casas decimais. E o arredondamento do sódio foi feito de maneira errada. São vários erros, não são? Pois é, eles são muito comuns. Então, você vai perceber a partir de agora que não é só esse fabricante que comete esse erro. Esses erros que eu te disse, eles estão presentes em inúmeras rotulagens. E para te provar isso, eu coloquei logo abaixo uma outra tabela, onde ela possui erros além de comuns com esta primeira tabela, outros erros que também são muito graves. Então, logo vimos que a porção estabelecida na tabela nutricional deve estar representada em negrito. E aí, ela não foi representada. Os valores de sódio também não possuem arredondamento da maneira correta. E a porcentagem de VD também está errada. Ela não está representada em números inteiros. E por final, o fabricante faz uma alegação totalmente proibida, que pode levar o consumidor a erro ou engano. Você viu essa alegação aí no final da tabela nutricional? Você conseguiu identificar essa alegação? Pois é, essa alegação é esta frase: não contém quantidades significativas de carboidratos e fibras. Mas essa frase tão simples pode levar o fabricante a multas por induzir o consumidor a erro ou engano. Tenho certeza que a partir de agora você não irá cometer esses erros na tabela nutricional do seu produto. Pois com todas essas dicas que eu te disse, tenho certeza que não haverá esses erros. Como quarto dos principais erros, temos a declaração dos ingredientes compostos. Disponibilizei aí no PDF a imagem de um rótulo com a declaração de ingredientes compostos, para você acompanhar comigo e não perder nem sequer um minuto dessa explicação, pois isso é muito importante e é um erro excepcionalmente comum. Então, logo no início da lista de ingredientes, temos um erro. Quando se declara ingredientes, essa palavra ingredientes deve vir precedida do símbolo da grafia de 2 pontos. E nesse rótulo não é presente. Logo em seguida, temos 3 produtos declarados: maionese, ketchup e mostarda. A legislação nos diz que quando temos um ingrediente composto que contribui com mais de 25% da formulação do produto, nós devemos abrir a lista de ingredientes desse produto representante. Mas não foi isso que o fabricante desse produto fez. Ou seja, ele não cumpriu o que diz a legislação, uma vez que ele só abre um produto ou não abre nenhum. Ninguém conseguiu entender o que ele fez. Afinal, temos maionese, ketchup e mostarda. E só há o parênteses e uma abertura de ingredientes após a mostarda. Mas isso está errôneo, pois cada ingrediente deve ter a sua composição aberta.
uma vez que a maionese vem em primeiro lugar, depois o ketchup. Como a lista de ingredientes é declarada em ordem decrescente, eu acredito que a maionese e o ketchup representam mais que a mostarda, não é mesmo? Então não dá para entender o que esse fabricante fez na sua rotulagem. Afinal, nem vamos entender. Eu quero que você aprenda a maneira correta e que você tenha orgulho de ver os seus rótulos corretos no mercado. Então, em momento algum, vamos tentar entender ou decifrar essas rotulagens erradas. Eu quero que você aprenda comigo o que é certo em rotulagem de alimentos embalados. Como quinto dos principais erros nas rotulagens de alimentos embalados, nós temos as alegações fora do padrão. Utilizamos a imagem de um rótulo em que o fabricante faz várias alegações fora do padrão. E ainda mais, no lugar errado. Além da alegação estar errada, o lugar ainda está errado. Ele usa o face principal, ou seja, o painel principal da embalagem para poder fazer uma alegação sem glúten. Essa alegação está totalmente errada diante da legislação, uma vez que a legislação de glúten estabelece que todas as alegações feitas em rotulagem de alimentos embalados para glúten devem ser feitas na seguinte frase: contém glúten ou não contém glúten, seguindo todas as regras que diz nesta legislação. O fabricante ainda coloca a frase sem lactose, que está totalmente errada pela legislação de alergênicos, onde, para se declarar alergênicos, deve ser no final ou próximo da lista de ingredientes e deve vir escrito alérgicos, contém lactose. E não acaba por aí. O fabricante ainda faz alegações de sem proteína e sem conservantes. Alegações totalmente proibidas pelas legislações vigentes. E para te mostrar que isso não acaba por aí também, na figura 2, o fabricante de um queijo faz a alegação sem conservantes. Todas essas alegações estão induzindo o consumidor a erro ou engano, sem contar que pode levar o consumo por algum alérgico e levá-lo o mesmo à morte. Então, vamos ficar bem atentos, porque com todas essas informações, até parece que um fabricante está copiando o rótulo do outro. E quem copia rótulos, copia erros.